Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, nos abençoando, com mais um dia. Glória a Deus por isso, porque nós dormimos e acordamos. E se acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Bom dia, sol. Glória a Deus por mais um momento especial que o Senhor prepara para nós, mais um dia especial que o Senhor nos abençoa com a sua presença maravilhosa. Bom dia, Sofia, bom dia. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor o nosso dia, vamos pedir para o Senhor nos guardar. Você viu só minhas unhas? toda brilhante. Bom dia, Catinha, bom dia, Deus abençoe. Então vamos orar. Pai querido, nós te damos graça por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos mais uma manhã buscando a sua presença. Senhor, não há nada mais precioso, não há nada mais poderoso do que termos a chance, a oportunidade de falarmos contigo. E isso é a demonstração que a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Porque por nós mesmos, Senhor, eu sei que nós não estaríamos aqui. Porque a nossa carne, ela tende a fazer coisas que estão distantes da tua vontade. Mas a tua misericórdia nos atrai. Pela tua santidade, também nós não merecíamos estar aqui, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, mas se dispõe, mas pela tua misericórdia o Senhor aceita a se relacionar conosco, seres imperfeitos, que nada temos para oferecer, mas através de Jesus nós temos acesso livre ao Senhor, e nós aproveitamos essa oportunidade nessa manhã, e pedimos perdão pelos nossos pecados, e pedimos perdão por aquilo que fizemos, e pedimos perdão, Senhor amado, por aquilo que deixamos de fazer, porque há vezes, Senhor, que nós deixamos de fazer coisas que são tão importantes e relevantes para o teu reino, tão importantes e relevantes para a nossa comunhão, porque a nossa carne, ela ganha espaço. Há momentos do nosso dia que a nossa carne, ela ganha espaço. E conforme ela cresce, conforme a nossa carne, ela se inclina para a sua própria vontade, nós nos distanciamos do Senhor. Mas mais uma vez, o Senhor tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Mas eu quero te pedir, Senhor, o Senhor que é santo, o Senhor que é poderoso, que o Senhor possa nos purificar, o Senhor possa nos santificar, para que possamos ter a percepção. O Senhor que conhece tudo, o Senhor que tem ciência de tudo, o Senhor conhece a nós melhor do que a nós mesmos. E nós te pedimos nessa manhã que quando a nossa carne, a nossa humanidade estiver ganhando muito espaço no nosso dia, que o Senhor possa nos sinalizar para que possamos voltar ao Senhor. Pai, é impossível nós reconhecermos as nossas falhas se o Senhor não nos pontuar. É impossível, Senhor, nós reconhecermos os nossos erros se o Senhor não nos mostrar. Então eu estou aqui nessa manhã, Senhor, Pai amado, contando com a tua presença, contando com o teu poder, contando, Senhor amado, com a tua onisciência, o Senhor que sabe tudo, antes mesmo que a palavra flua na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, ainda antes que o sentimento ou que o pensamento surja em mim, o Senhor já os conhece, porque o Senhor tem pleno conhecimento de tudo. Então eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, Pai amado, nos ajuda a se inclinar ao Senhor, corrige os nossos pensamentos, nos faça perceber quem somos, não nos permita fugir da tua presença, não nos permita se afastar
cansar da tua presença. Não nos permita, Senhor querido, Senhor, se cansar. Tua palavra diz, Senhor, que até o jovem ele se cansa, mas aqueles que esperam no Senhor têm a sua força renovada. E eu quero te pedir nesta manhã, renova-nos, Senhor, renova-nos, Pai, renova o nosso pensamento, renova, Senhor amado, os nossos sentimentos, renova as nossas forças físicas. A tua palavra nos garante que aquele que não tem nenhum vigor, o Senhor dá a ele ânimo. Senhor, nós pedimos nesta manhã o ânimo do Senhor sobre as nossas vidas, a força do Senhor sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que possamos ter percepção real de quem tu és. Abre, Senhor amado, o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender quem tu és. Não permitas que nós venhamos ter, Senhor, uma imagem rasa, superficial do teu poder, mas que nós possamos ficar deslumbrados, mas que nós possamos ficar, Senhor amado, impressionados a cada vez que nós nos relacionarmos contigo e perceber e compreender e te conhecer um pouco mais. Senhor, que possamos nos apaixonar por ti todos os dias, que possamos nos envolver com a tua grandeza, Senhor, e ficarmos, Senhor amado, extasiados. Senhor, nós queremos te conhecer diariamente, de maneira que possamos ficar extasiados. Quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, se revela a nós. Nós estamos nessa semana olhando para os teus atributos, descobrindo um pouco mais sobre o Senhor, relembrando um pouco mais sobre o Senhor. E eu quero te pedir, Pai, se revela a nossa consciência, se revela o nosso espírito, se revela o nosso entendimento, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós, Senhor amado, fortalecemos o nosso senso de futuro. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais forte nós ficamos em relação, Senhor, às adversidades da vida. Os problemas não se tornam grandes, os problemas não nos impressionam. Quando o Senhor nos impressiona, quando o Senhor, Pai amado, Senhor querido, quando o Senhor se revela a nós, nada passa a ser grande demais, porque nós reconhecemos quão grande é o nosso Deus. Então nesta manhã eu quero te pedir, Pai, se revela a nós, Senhor, porque quando o Senhor revela a tua santidade, o pecado, Senhor amado, não tem espaço. Senhor, nós nos constrangemos quando nos deparamos com o pecado. Senhor, quando o Senhor revela a nós o teu poder, as adversidades, as dificuldades, elas ficam pequenas, porque quando nós enxergamos o tamanho do nosso Deus, os problemas eles se diminuem. Revela o teu amor a nós, Pai, porque se o Senhor revelar o teu amor a nós, o sentimento de rejeição, de vitimismo, o sentimento, Senhor amado, de pequenez, ele vai embora, porque nós entendemos que não é sobre nós, é sobre a grandeza do teu amor. Então nós queremos conhecer, Senhor, o teu amor. Se revela em nós, Senhor. Senhor, que possamos perceber o Senhor em cada momento das nossas vidas, porque se tivermos a percepção clara, a percepção, Senhor amado, de que a tua presença é real, de que o Senhor é um Deus onipresente, que o Senhor está em todos os momentos, o Senhor esteve conosco no passado, o Senhor está conosco hoje, o Senhor permanecerá conosco no futuro. Se nós tivermos essa convicção, Senhor, nunca mais nos sentiremos sozinhos. Quando nós somos cercados pelo conhecimento, quando nós temos plena consciência dos teus atributos, Pai, o inimigo não tem espaço para nos fragilizar. O inimigo não tem espaço, Senhor, para nos intimidar. Quando nós conhecemos quem é o Deus a qual servimos, quando nós temos a plena consciência quem é o Deus que nós servimos, quando nós sabemos quem é o Senhor, meu Deus, quando nós temos essa plena consciência, tudo fica pequeno diante dos nossos olhos. Então eu quero te pedir,
pedir, Senhor. Nós estamos na última semana da live de 2023. Caminhamos um percurso tão longo, Senhor, mas nada vai ter valido a pena, nada vai ter sentido se nós não conhecermos o Senhor. Nada, Senhor amado, vai ser sólido, nada vai ter raiz, Pai, se nós não conhecermos o Senhor, se o Senhor não se revelar a nós. Então eu quero te pedir, Senhor, se revela a nós nessa semana, nos dá experiência da tua grandeza, nos dá experiência do teu poder, Senhor, nos faça enxergar quem tu és, que nós não venhamos ficar limitados, Senhor amado, à teoria, mas experiências marcantes e profundas, porque, Senhor, se ficarmos só na teoria, só, Senhor, aprendendo, sem viver, é falácia. Senhor, se a tua palavra não tiver poder em nós de nos transformar, se nós não dermos espaço para o teu poder, que é a palavra, nos modificar e abrir os nossos olhos, ficaremos presos em teorias, ficaremos presos em doutrinas, e nós não queremos teorias, nós não queremos doutrinas, Pai. Por mais bonita que seja, por mais impressionante que seja o conhecimento humano, ele não transforma. O que transforma é o poder do Senhor, o que transforma é o poder da tua palavra, o que transforma é o poder da tua presença, o que transforma, Senhor, é o Senhor, é a tua presença quando chega diante de um homem, a sua estrutura treme. Ah, Senhor, os medos se desfazem. Ah, Senhor, as dúvidas vão embora. Aquele que tem um conhecimento profundo sobre quem tu és, nada pode parar. Nos dê, Senhor, um senso de futuro forte, fortalecido. O céu é real. Senhor amado, nos dê uma percepção sobre o Senhor verdadeira. O Senhor é real. O Senhor está conosco agora, o Senhor está aqui comigo, como também com cada irmão que está me assistindo agora. Seja, Senhor amado, independente do tempo, não importa se vai assistir hoje, ou daqui 3, 4, 6, 1 ano, o Senhor está presente, porque o Senhor é um Deus atemporal. O Senhor sabe quem são as pessoas que assistirão essa live, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe quem terá acesso a este conteúdo. E eu quero te pedir, Pai, que no momento que ouvir, que no momento que assistir, que no momento que ouvir essas palavras, essa oração, Senhor amado, o devocional, que o Senhor já sabe o que vai fluir da minha boca, que no momento que essa pessoa ouvir, ela tenha uma experiência contigo de revelação. Senhor, é impossível conhecer ao Senhor na mente humana, é por revelação. É pelo teu poder, Senhor. Então eu quero te pedir, Pai, que o teu poder nos alcance e que o Senhor se revele a nós dia após dia, para que possamos mergulhar no Senhor. E cada vez que nós mergulharmos em ti, Senhor, não vai haver mais espaço para mais nada. Cada vez que nós mergulhamos no Senhor, não há mais espaço, Senhor. Não há mais espaço, Senhor amado, para nós. Não há mais espaço para os nossos sentimentos. Não há mais espaço para confusão. Não há mais espaço para dúvida. Cada vez que nós mergulhamos no Senhor, o Senhor nos preenche na totalidade. Então é isso que nós desejamos. É isso que nós buscamos. É isso que nós invocamos. É por isso que nós clamamos nessa manhã, Senhor. Tenha misericórdia de nós e se revela a nós com a tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia a cada um que entrou aqui. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom ter vocês mais uma manhã comigo. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus, seguindo nosso tema, né, da semana, que é falar sobre os atributos de Deus. Por que é tão importante reconhecer, relembrar, ressaltar, né, os atributos de Deus? Porque quanto mais nós sabemos quem o Senhor é, menos o inimigo tem espaço para operar na nossa mente. Às vezes a gente se desanima porque nós esquecemos, e é natural nós seres humanos esquecermos, né?
nós esquecemos ou nós não nos atentamos. Às vezes não é nem um esquecimento, assim, de esquecer e apagar da memória. Nós não colocamos o foco. Existem coisas que nós colocamos o nosso foco, né? E quando eu coloco o meu foco naquilo, aquilo está no meu radar. E existem momentos que eu me distraio, né? Eu me distraio daquilo e aquilo passa a não estar na minha consciência diariamente. Então, os atributos de Deus, quando ela não é forte na minha consciência, no meu dia, naquele momento, no meu olhar para a circunstância, se eu não tenho na minha consciência, quando eu digo na minha consciência, eu estou dizendo no meu pensamento naquele momento. Se os atributos de Deus não for real para mim naquele momento em que eu olho para a circunstância, em que eu dou respostas para a vida, em que eu me relaciono com certas situações, eu retrocedo. Porque aí, se eu não tenho a plena consciência, se não tá no meu radar quem é Deus, eu olho para o problema e eu desanimo. Por que o Senhor de tempos em tempos se revelava a Abraão? Creio eu que Abraão estava indo muito bem, né? Aí daqui a pouco, quando o Senhor olhava, falava assim, meu filho tá um pouquinho mais desanimadinho. Vou lá lembrar ele da minha palavra. Vou lá lembrar ele do meu poder. E aí o que o Senhor fez? Registrou o poder dele, quem ele é, os feitos dele aqui na palavra, na Bíblia, para que nós meditássemos nela diariamente e trouxesse para nossa consciência quem é o nosso Deus. Por isso que o devocional ele é tão relevante na nossa vida diária. Porque nós trazemos para o nosso dia a consciência de quem é o nosso Deus. Se nós ficarmos um dia sem ler a palavra, um dia sem trazer a consciência quem é o Deus a qual nós servimos, nós temos a tendência de andar como o mundo anda, regido, né? Conduzido pela nossa própria sabedoria, que na verdade nem é sabedoria, que ela nem existe se não tiver o Senhor, né? É o nosso próprio entendimento. Então eu começo a andar de acordo com o meu próprio entendimento se eu não estou trazendo à minha consciência diariamente quem é o meu Deus. E hoje nós vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus onisciente. Então o que significa onisciente? No latim, a palavra geralmente ela é dividida, né? É como se fosse uma divisão de dois blocos. Então, oni, no latim se escreve O-M-N-I, significa todo, completo, preenchido, todo. E ciência, né, conhecimento, como onipotência. Então, é oni, todo, poder, potência. Então, é todo, o Senhor é completo, o Senhor é pleno em conhecimento. Todo o conhecimento pertence ao Senhor. Todo poder pertence ao Senhor. Por isso que o Senhor se apresenta a Abraão e diz: eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Oni, né? O Todo-Poderoso. E a ciência é o conhecimento. Então o Senhor tem todo o conhecimento. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele que criou tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele tem a percepção de tudo, ele vê tudo, ele está em tudo. E isso também a gente vê na onipresença. Uni, todo, presente. Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos, tudo tem o Senhor. E aí eu quero ler com vocês o Salmo 139, que fala muito sobre a onisciência de Deus, né? Sobre o conhecimento de Deus. E é tão interessante, gente, porque nós vemos o Senhor curando, né? Nossa, a gente, sei lá, vê uma pessoa que tem um câncer e de repente aquela pessoa confiou no Senhor e ela foi curada. E a gente fala, nossa, que impressionante, né? Foi curada, o Senhor marcou com a cura. O Senhor, ele tem todo o conhecimento.
Então ele sabe exatamente em que célula ele toca. Ele sabe exatamente em que parte do corpo ele tem que tocar e ajustar e tudo volta a funcionar. A gente se impressiona quando a gente lê a palavra e vê que o mar se abriu, né? O Senhor foi o que criou o mar e como ele tem todo o conhecimento. Ele sabe o que fazer, ele sabia exatamente qual era a intensidade do sopro. Ele sabia exatamente como deveria ficar para que fosse favorável, para que as águas ficassem de pé. Uma coisa que para nós é surreal. Como é que fica uma água de pé? Mas ele tem todo o conhecimento. E ele sabe exatamente como ele faz para que o milagre aconteça. Porque foi ele que formou tudo. Quando você cria alguma coisa, você sabe como aquilo funciona. As pessoas à sua volta, elas sabem utilizar aquele produto, mas você que criou, você sabe consertar, você sabe dar vida àquilo que você fez, você criou. Não, eu sei que eu coloquei esse botão aqui e se esse botão falhar, não sei o que, você entende como que você fez o negócio, porque você que fez. Tanto que quando você faz algo, você coloca a sua mão em algo, se aquilo para de funcionar, o que as pessoas fazem? Chama fulano, porque foi fulano que fez, foi fulano que arrumou, foi fulano que deixou assim. Então ele que fez, que foi responsável por aquilo, sabe dar vida, sabe colocar as coisas no lugar, sabe ajustar, sabe consertar, vai encontrar. Né? Ele vai encontrar, porque foi ele que arrumou. Assim é o nosso Deus. Como ele criou tudo, como as mãos dele esteve em tudo, quando nós precisamos que algo seja resolvido, nós vamos àquele que sabe resolver. Por isso que ele é o médico dos médicos. O médico conhece até um certo ponto. O médico entende até um certo ponto. Porque o Senhor permitiu, né? Deu ao homem o conhecimento. Até um certo ponto o homem consegue chegar. Mas chega uma hora que pro homem, pro médico, pra ciência, pra medicina fica inviável. Aí o que acontece? O Senhor que nos criou, aquele que sabe como nós funcionamos, ele entra em ação. E fala, isso aqui é fácil, gente. É só colocar, é só fazer um pequeno ajuste aqui e tá tudo certo. E aí você se encanta, né? A gente se encanta com a grandeza de Deus, que é aquilo que para nós é tão difícil, aquilo que para nós é tão impossível. O Senhor chega e quando ele chega para resolver, ele faz assim, ó. E de repente tudo que era complexo se torna fácil, se torna simples. Nossa, mas era só isso, né? Eu não sei se você já sentiu assim, para quem trabalha, né, dependendo de um computador, aí você tá lá e aquele computador trava e você não consegue sair do lugar, aí você liga pro pessoal do TI, e aí o cara chega lá e só dá um enter e tudo funciona, aí você fica com cara de tacho, né? Você fala, gente, mas eu fiquei tentando, eu fiz isso. Eu juro que eu fiz isso, eu dei o enter, eu fiz, mas não funcionou. Mas de repente o menino do TI chega, ele não faz nada, ele só dá o enter e o negócio funciona. É essa a impressão que nós temos com o Senhor, né? Senhor, mas eu fiz de tudo e de repente quando o Senhor chega, o Senhor só dá um enter e tudo passa a funcionar, porque ele contém o poder, ele contém a ciência, ele contém o conhecimento, todo o conhecimento pertence ao Senhor. Então, quando o menino do TI, ele vem daquilo que eu já tinha tentado fazer e não consegui, ele vem e ele faz, às vezes é o time certo, às vezes é na hora certa, e aí ele tá rodando o sistema e ele sabe que naquele momento que o sistema tá rodando, é naquele momento que o comando entrou, que o enter precisa ser acionado, sei lá, coisas que eu não sabia, coisas que você que não tem conhecimento não sabia, mas aquele que contém o conhecimento sabe. Então é maravilhoso entregar as nossas dificuldades ao Senhor, porque Ele sabe como resolver cada uma delas, porque Ele tem o conhecimento. Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, né? Às vezes a gente acha que se conhece, mas não conhece. Mas o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso. Conhece os meus caminhos. Até mesmo
que a palavra me chegue à língua, tu já conheces. Antes de eu falar, o Senhor já sabe. Tu me cerca por trás, pela frente. Põe a tua mão sobre mim. O teu conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. Isso é Davi. Salmo 139, só. Salmo 139. É Davi falando, né? O seu conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais. E vai além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu abrir como as asas da alvorada, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aqui a gente vê também a onipresença, né? Não há lugar que o Senhor não está. Não há lugar que eu tente fugir da presença do Senhor. Aonde eu for, Davi está dizendo assim, qualquer lugar que eu for, o Senhor está lá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha que coisa linda. Não adianta, Senhor, eu ficar no escuro, em trevas. Quando o Senhor chega, as trevas se tornam em luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha quem nos fez, né? Ali com o seu cuidado. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha a presença do Senhor, né? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. Gente, olha a ciência de Deus, olha o conhecimento de Deus. Olha, esse salmo ele expressa a onipresença, a onisciência e a onipotência, né? O Davi disse assim, antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu falar, antes mesmo de eu pensar, antes mesmo dos meus ossos terem sido formados, o Senhor já sabia o que aconteceria comigo. Foram escritos no teu livro antes mesmo de eu existir. Já estava registrado os meus caminhos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que o grão de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Como é precioso para mim, Senhor, os teus pensamentos. Como é precioso para mim, Senhor, o teu conhecimento. Como é precioso para mim, Senhor, a tua sabedoria. A palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero a tua presença, eu quero te seguir. O Senhor então passa a se revelar a mim. Por isso que o temor do Senhor é o princípio. Eu quero ter sabedoria, então eu passo a obedecer, eu passo a reverenciar, eu passo então a honrar ao Senhor com a minha vida, e aí o Senhor passa a se revelar a mim com a sua sabedoria, e aí a palavra diz que quem quiser sabedoria pode pedir ao Senhor, que Ele dá em abundância, Ele não retém a sabedoria. O Senhor, Ele tem sabedoria, o Senhor é a própria sabedoria, o Senhor é o próprio conhecimento, e quando eu busco ao Senhor, cada vez que eu me aproximo mais dEle, e eu
eu falo, Senhor, eu quero conhecer mais sobre o Senhor. Uma forma de você conhecer mais sobre o Senhor é tendo sabedoria. É a forma de você falar, Senhor, eu quero uma revelação nova do Senhor. É uma coisa que nós deveríamos buscar diariamente, né? Senhor, se revela a mim hoje de uma maneira diferente. Senhor, se revela a mim hoje de uma maneira nova. Me ajuda a ler a tua palavra, porque qual é a forma de nós enxergarmos o Senhor se não pela palavra? Senhor, eu quero enxergar a tua palavra hoje com um olhar novo. Eu quero desfrutar da tua presença. Adão, todos os dias, antes da viração do dia, Deus descia e se revelava a Adão, tinha diálogos profundos com Adão. Isso é que o Senhor, que Jesus Cristo entregou para nós quando ele morre naquela cruz. É a intimidade, é o diálogo, é o acesso ao Criador. E nós temos isso à nossa disposição, né? De falar com Deus. Eu escrevi que quando Adão ele sai do Éden, ele perde, naquele momento que ele tem aquela ruptura, ele tinha contato com o Senhor, diariamente ele estava com o Senhor, diariamente ele conversava com Deus, e não tinha intermediários, o próprio Deus descia e conversava diretamente com Adão. Olha que coisa maravilhosa. Imagina o próprio Deus ficar ali com você no finalzinho da tarde, o sol se pondo, e você em altos diálogos com Deus. Era isso que acontecia com Adão. Quando Adão tinha todas as suas dúvidas, questionamentos, ele era estimulado a pensar, ele era estimulado a usufruir daquilo que Deus tinha dado a ele. E quando Adão ele perde essa comunhão, ele é expulso do jardim. Adão ele perde a percepção de si mesmo, a percepção do outro e a percepção da circunstância. Ele passa a ser confuso, porque aquela pessoa que tinha com ele o pleno conhecimento agora está vazio de conhecimento, agora está vazio da sabedoria. Por que nós somos tão confusas, né? Em momentos da nossa vida, a gente não sabe tomar o que vai fazer, a gente fica atormentada. E é uma confusão que angustia a nossa alma. Dá uma angústia na nossa alma, porque nós temos pouca sabedoria, porque nós temos pouco do Senhor em nós. Então, quanto mais você se enche do Senhor, quanto mais você se preenche, porque Ele é todo. E se eu tenho o Senhor como a minha referência, eu tenho que buscar todo dia a sabedoria, o conhecimento, o poder do Senhor, para que eu também me torne por inteira, eu tenha plenitude, eu seja plena do Senhor. E aí, com essa plenitude, os meus dias se tornam mais leves. Quanto mais eu conheço do Senhor, quanto mais eu sei que o Senhor está presente na minha vida, eu fico mais leve em relação ao mundo, em relação às adversidades. Eu fico mais próxima ao Senhor, eu fico mais longe dos ataques do inimigo, porque saber quem Deus é, buscar os atributos de Deus, é se cercar, é o que nós falamos, né? É ter um muro de fogo ao nosso redor. O inimigo é uma blindagem, né? O inimigo ele não tem poder. Quando o inimigo fala assim, tá vendo o que aconteceu com você? Tá vendo? Olha só, você tá aí buscando a Deus e olha aí como tá a sua vida, olha como tá a sua família. Aí, tá vendo? Agora você tá aí sozinha. E se você sabe quem é Deus, a sua resposta pro inimigo é: os meus dias já estão escritos pelo Senhor. O Senhor não perdeu o controle da minha vida. Ele já sabia que isso aconteceria. De alguma forma isso vai cooperar para o meu bem. Isso vai exaltar o nome do Senhor. Sozinha eu nunca, porque o Senhor ele é onipresente, ele está comigo, ele esteve comigo no passado, ele está comigo hoje, ele vai estar comigo no futuro. O meu Deus, ele é tão poderoso que ele está aqui, ele está ali, ele está com meu filho aonde ele estiver, se ele estiver perto ou longe. O inimigo começa a colocar um monte de mentira na nossa mente, e se nós sabemos quem é Deus, nós damos resposta para o inimigo. E nós temos que dar resposta. Nós temos que... Jesus respondeu, né? O inimigo quando ele foi tentá-lo no deserto. E ele respondeu com o quê? Com a palavra. Quando o inimigo ficar com colocar em nós esse sentimento de que nós somos sozinhos, de que não tem ninguém para nos ajudar, que ele começa a bombardear a nossa mente. Nós trazemos o quê? Os atributos de Deus para o inimigo. Você é essa pessoa. Você é esse ser que abandona, que destrói, que
que apresenta as piores opções. Você, Satanás, é esse ser. O meu Deus não. O meu Deus, ele é poderoso. O meu Deus, ele não perde controle de nada. Aonde eu estiver. Aqui o Davi está dizendo, em qualquer lugar que eu estiver. Em qualquer lugar que eu estiver, o Senhor está comigo, a onipresença do Senhor. O Senhor está presente comigo. Antes mesmo que eu fale, antes mesmo que alguma situação chegue, antes mesmo que alguma adversidade surja, o Senhor já conhece e o Senhor já tem a solução para ela. Isso é tão poderoso, gente, que sabe, Senhor, entender que o nosso Deus é onisciente. Ele tem a ciência, ele tem o conhecimento de tudo. É entender que independente, isso é independente do problema que eu estiver enfrentando, por mais complexo, o Senhor já tem a solução para ele. Entende? Por mais complexo que seja, o Senhor já tem uma solução. Não, o médico fala assim, é irreversível. O médico diz, o diagnóstico é esse, não tem cura, vai ter que conviver com isso. Ou então ele fala assim, eu só tenho tantos dias de vida, não tem mais jeito. O advogado, ele chega e fala, não tem mais jeito, porque a sentença foi essa. Você conversa com fulano e ele diz, não tem mais jeito. Tem pessoas que falam assim, o seu filho não tem mais jeito. O seu marido não tem mais jeito. O seu casamento não tem mais jeito. A sua vida financeira, olha o tanto que você deve, não tem mais jeito. O emprego agora não tem mais jeito. As pessoas têm essa facilidade de sentenciar uma circunstância, uma situação. Mas aí nós lembramos, quem contém o conhecimento, quem contém o poder, quem está em todos os lugares e pode resolver qualquer problema, é o nosso Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ele resolve todos os problemas, ele tem o poder de resolver qualquer circunstância, ele tem o conhecimento para resolver qualquer coisa, então não há nada. E aí o Senhor pergunta, né? Haveria alguma coisa que eu não possa resolver? Haveria alguma coisa que para mim é impossível? Eu, o Senhor, que estou em todos os lugares? Será que há algo que para mim é complicado? Não, não há. Para o nosso Deus, tudo é possível, porque Ele é, entende? Isso não é condicional. Ah, não, o Senhor, Ele trabalha só em tal área. Não, na saúde, Deus até faz, mas na área familiar, não. Olha, até na área familiar o Senhor faz, mas quando é justiça, caso de polícia, caso de processo, não, aí o Senhor não entra, não. Ele é todo, qualquer área, qualquer coisa, qualquer circunstância, tudo, ele é pleno. Então a nossa alegria de servir a Deus é estar diante de um Deus que tem poder. Poder. Por isso que o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu consigo reverter a situação, eu consigo transformar o seu corpo, eu sou Deus que trabalha no tempo, eu sou esse Deus, eu faço qualquer coisa, Abraão, fica tranquilo, porque ainda mais quando eu cumpro uma coisa, eu vou cumprir, porque eu tenho o poder, eu tenho o conhecimento, eu tenho a ciência e eu estou presente com você, Abraão. Você não está sozinho. O Senhor fala isso para Josué, né? Josué, eu estou com você. Eu estou aqui, Josué. Fica tranquilo, é só você buscar a minha presença, meditar na minha palavra, que eu vou me revelando a você. A revelação do Senhor para nós se dá à medida que nós buscamos a Ele. Então que nós venhamos a cada dia entender que Deus tem muito mais para mostrar para nós do que nós imaginamos, do que nós conhecemos, do que nós já provamos. Deus tem muito mais. Então, se o diabo tem dito para você que você está sozinho, responda. Cada vez que vier esse pensamento de que você está sozinho, responda alto mesmo. Responda em alto e bom som. O meu Deus, Ele é presente em todos os momentos. Ele esteve comigo no passado
E Ele está comigo hoje. E Ele vai estar comigo no futuro. O meu Deus, Ele está presente em todas as circunstâncias que eu enfrento. O meu Deus, Ele tem poder para resolver qualquer situação. O meu Deus, Ele tem conhecimento para resolver coisas que para mim são impossíveis, improváveis. O meu Deus, Ele pode. Então, se alimente disso. Repita isso todos os dias. Coloque na sua geladeira, na sua Bíblia, na sua agenda, no seu devocional, na sua oração. Relembre quem é o Deus a qual você serve. E o inimigo não terá poder para te abater, te destruir e te fragilizar. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus seja louvado por cada um de vocês, e que a minha oração é para que o Senhor se revele a nós de uma maneira como nós nunca o presenciamos antes, e que nós não tenhamos uma percepção fraca sobre o nosso Deus, uma percepção fragilizada sobre o nosso Deus, limitada, mas que a cada dia possamos mergulhar nele, porque o conhecimento dele... deixa eu ler um versículo para vocês que é tão lindo, inclusive é até um louvor, tá em Romanos. Ele é até um louvor da Tamires, que é o que estava tocando aqui. Ela fez dessa passagem um louvor. Opa. Eu esqueci o nome do louvor agora. Eu acho que é Por Ele e Para Ele, alguma coisa assim. Romanos 11. Olha que lindo esse versículo. Romanos 11, 33. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, quão inexplicáveis, né, são os teus juízos, e inescrutáveis, inacessível são os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem dá conselhos para o Senhor? A gente leu isso em Isaías ontem, né? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? O Senhor, Ele é a própria sabedoria, né? O Senhor não tem conselheiro, não tem ninguém que o instruiu. Ele é a própria sabedoria. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, que possamos nos lembrar quem é Deus. E se lembrar também que tudo aquilo que nós vivermos será por Ele e para Ele, pois tudo que nós vivemos, tudo que Ele fizer em nós é para louvor da sua glória. Amém? Um beijo, Deus abençoe. Até amanhã.